Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série escatológica. Nós estamos falando sobre sinais da vinda de Cristo. Eu quero agradecer a você que tem assistido nossos vídeos e você que tem deixado aí seus comentários. Que Deus em Cristo te abençoe. Isso é muito importante para a gente ver a interação de vocês que estão assistindo. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, não esqueça de compartilhar, tá certo? Para que o vídeo alcance um maior número de pessoas, maior número de visualizações. Uma coisa importante é você assistir o vídeo completo. Então, que Deus possa te edificar através desses vídeos que nós estamos trazendo sobre a escatologia bíblica, falando sobre os sinais da vinda de Cristo. E hoje nós queremos trazer para vocês aqui mais um sinal. Este é um sinal, um dos sinais, importantes que Jesus ele deixou, e é algo que tem trazido um enorme dano, um enorme prejuízo, tá certo? No meio do povo de Deus. Esse sinal que está aqui em São Mateus 24, verso 5, que vai falar sobre o surgimento dos falsos profetas. Este é um dos sinais muito perigoso. Esse é um dos sinais que já levou muita gente à perdição e até à morte. No ano de 93, alguém que se dizia profeta, levou ao suicídio cerca de 53 pessoas, lá no Vietnã, e sobre o pretexto de que aquelas pessoas seriam conduzidas ao céu após a morte, Ele prometeu que aquelas pessoas iriam ao céu após a sua morte, após eles tirarem a sua própria vida, E com isso, eles ainda, o autor, ou o falso profeta, o Van Leeuwen, ele ainda arrecadou cerca de $10 mil na época, em 1993, no dia 2 de outubro de 93. O Van Leeuwen ainda arrecadou $10 mil, na época, e levou 53 pessoas ao suicídio, prometendo eles o céu. Tá vendo? Um perigo. E as escrituras já traz esse alerta, O surgimento de falsos profetas tem ocasionado muitos escândalos, no Evangelho. Então, nós precisamos atentar. Jesus ele falou isso por diversas vezes. Acautelai-vos. Aqui em São Mateus, capítulo 24, nós temos essa recomendação de Cristo. No capítulo 24 de São Mateus, Você vai ver aqui no verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O problema do falso profeta é que ele engana as pessoas. E nós precisamos estar com os olhos nas Escrituras para não sermos enganados. Hoje muitas pessoas são facilmente enganadas porque elas não estão com os seus olhos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Ora, nós estamos trazendo aqui uma série de vídeos, de aproximadamente 10 minutos, 9, 10 minutos, falando sobre as Escrituras, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia bíblica, com o intuito de abrir os olhos, com o intuito de edificar, com o intuito de instruir as pessoas, justamente para que isso não aconteça, para que elas não sejam enganadas por falsos profetas. Porque este é, se não o pior,
mas um dos principais sinais da vinda de Jesus. E ele falou, né? Ele falou, e surgirão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas, né? Esse é um dos sinais tão perigosos e tão danoso, tão destruidor, que o anticristo, no período da grande tribulação, ele não estará aqui apenas sozinho. Ele estará na companhia de um falso profeta. De um falso profeta. O anticristo estará lardeado por um falso profeta. Porque é através desse falso profeta que ele vai enganar as nações. Enganar o homem. Né? Fazendo com que a humanidade, o homem, se prostre diante do anticristo. Por isso que nossos olhos, irmãos, precisam estar nas Escrituras. Os nossos olhos precisam estar na palavra de Deus. Olha o que diz aqui o verso 24. Eu estou em São Mateus 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Então, isto é um dos sinais importante. Esse é um dos sinais que traz muito prejuízo espiritual no meio do povo. E hoje muitas pessoas estão sendo facilmente enganadas por falsos profetas. Eu quero dizer para você que demonstrações de espiritualidade e poder, operação de sinais, maravilhas, isto não credencia, isto não aprova, né? Ninguém como profeta do Senhor, ok? Isto não, na verdade, não aprova aquela pessoa no ofício de profeta. Pastor, e você pode me perguntar, pastor, então, como eu sei que alguém verdadeiramente é um profeta de Deus, um profeta do Senhor? É aquele que profetiza pelo Espírito Santo as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então, aquele que anuncia a palavra, aquele que anuncia o Santo Evangelho, pelo Espírito de Deus, este é um verdadeiro profeta do Senhor. Não é? Verdadeiro profeta. A palavra de Deus, ela nos diz que existem profetas que profetizam mentiras e que profetizam pela sua vaidade. E a palavra de Deus diz que esse tal profeta, pela sua vaidade, profetizar e tal profecia não acontecer, você não deve temer o profeta. Você não deve temer o profeta, porque profetizou pela sua vaidade. Então hoje é o que está acontecendo. Muitos estão se utilizando de um termo bíblico, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não está mandando dizer nada. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muita cautela com isso. E não se deixar ser enganado, irmãos. Que os nossos olhos estejam voltados para as Escrituras. Aqui está a verdadeira profecia. E a palavra de Deus, ela diz, passará o céu e a terra. Jesus disse isso. Aqui no versículo de número 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esta é a verdadeira profecia. E aquele que faz uso dela, é um verdadeiro profeta do Senhor. Então eu estou aqui comunicando a você um dos sinais da vinda de Jesus Cristo, que é o surgimento de falsos profetas. Então não se escandalize com estes falsos profetas que profetizam mentiras e profetizam motivados pela sua vaidade. Glorifique a Deus
porque isto mostra que Jesus está às portas e que os nossos olhos estejam voltados para a palavra de Deus. Amém? Eu quero apenas pontuar este sinal neste vídeo de hoje, tá certo? Que Deus possa abrir os teus olhos para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique, te alimente com a sua palavra. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de curtir, se você gostou, se você foi edificado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.